todo mal contra a minha mente, contra a mente dos meus familiares. Eu tranco agora, eu amarro agora toda seta de Satanás que vem contra a minha mente. E eu ordeno, sai, diabo, em nome de Jesus. E eu me prostro e digo: Espírito Santo, eis-me aqui, usa-me a mim, conforme a tua vontade. Bate palma e glorifica o nome do Senhor. Graças a Deus. Pode se assentar. Deus abençoe a todos. Hoje eu sou pregador convidado, né? Nos outros dias eu sou pregador normal, eu sou convidado, né? Gente, como o Ludmilo falou, a missionária Ludmilo falou, pastor, vou deitar no azeite, viu? Quem assistiu a live lá, quem não assistiu, tá gravada a live lá. E vai vir a cantora Raquel Nascimento, acho que esse é o nome dela, sempre eu erro. E vai ser uma benção. Chega mais cedo domingo, vamos chegar mais cedo também, em nome de Jesus. Abre sua Bíblia comigo em Joel capítulo 2, versículo 20, Tiago. Versículo 20. Fica tranquilo em cima, Tiago, dá glória a Deus. Tá? Vai no 21, passa o 21 para mim, por favor. 22, 23, 24, porque eu acho que eu não vou ler tudo. 25, 26, 27. Vai passando. Não, só até o 28. Então vamos pegar para não ficar muito cansativo, eu vou explicando. Pega do 26 até 27 até o 20, não, do 25 até o 28. Para não ficar muito cansativo. Eu ia ler mais, mas fica cansativo e às vezes a pessoa não consegue captar. Joel capítulo 2, versículo 25. E eu vou explicar o porquê disso aí. E restituir-vos-ei os anos que comeu o gafanhoto, a locusta, e o pulgão e a lagarta, o meu grande exército que enviei contra vós. E comereis abundantemente, e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente. E o meu povo nunca mais será envergonhado. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e que não há outro, e o meu povo nunca mais será envergonhado. E há de ser que, depois, derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Amém, gente? Diga assim: Senhor, eis-me aqui, eu quero receber o derramamento do teu Espírito sobre a minha vida, em nome de Jesus. Presta atenção aqui. Vamos começar a entender, porque esse texto, não dá para pegar um texto sem o contexto. Se eu pegasse só aqui, e há de ser que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões, eu tenho que explicar o resto. E nesse restante aí, o interessante é o seguinte, que no Velho Testamento, o Espírito Santo, ele era derramado, ele não era derramado sobre todos, ele não era derramado sobre todas as pessoas, mas somente sobre alguns, principalmente reis, profetas e sacerdotes de Israel. Então é importante observar isso. Eu quero que você acompanhe, porque nós vamos chegar até lá em Atos, sobre o derramamento do Espírito, o cumprimento aí dessa revelação, dessa profecia que foi dada a esse jovem chamado Joel. Então, eles recebiam a visita do Espírito Santo, vamos dizer assim, mas eles não ficavam cheios do Espírito Santo. Nós hoje somos templo do Espírito Santo. Eles não eram templo do Espírito Santo. Eles eram usados pelo Espírito Santo em algum momento, mas não eram templos do Espírito Santo, tá? Nós somos templo do Espírito Santo. E o Espírito Santo descia sobre a pessoa quando ela ia ser usada por ele. Por exemplo, um homem chamado, um homem normal, aos olhos humanos, um homem normal,
mas que pegava uma queixada de jumento, pastor Edivaldo, e matava 1000 pessoas, derrubava exército com a queixada de jumento. Um homem que derrubava exército, quebrava portões, grades, somente pelo poder do Espírito Santo. E uma coisa interessante, que quando as revistas em quadrinhos bíblicas, ou os estudos bíblicos se referem a Sansão, e é até normal, porque naquela época o povo não era muito gordinho, a maioria andava muito, a alimentação era diferente, mas retrata Sansão como um homem muito forte. Imagina esses caras malhadão assim, né, fortão e tal. Mas se você ler o texto bíblico, Sansão provavelmente não era assim, até porque a força de Sansão vinha da presença de Deus, do Espírito de Deus na vida de Sansão. E a Bíblia diz, missionário Elias, que Sansão era beberrão. Tudo que Deus mandou Sansão não fazer, Sansão fazia. E chegou a ficar, pastor Edivaldo, embriagado, jogado no chão. Sansão chegou a ficar nessa situação. É só você ler a história. Então Sansão não tinha esse corpo todo fortão, todo malhadão, como todo mundo pensa, porque ele é um deus grego. Que a mulher fala que deus grego, que deu um bonito, que não sei o quê. Não, não era não. Sansão devia ter essa pancinha assim, mais ou menos, porque comia muito e bebia muito, meu Deus. Então, devia estar assim, Mas porque a força de Sansão não vinha dos braços dele, não vinha dos músculos dele, vinha da presença de Deus, do Espírito do Senhor sobre ele. Tanto é que quando Sansão entrega lá o segredo que era entre ele e Deus, que era a questão dos cabelos, a Bíblia diz: o Espírito do Senhor se retirou de Sansão. Então aí ele perdeu, você vê que ele perde a força logo em seguida, que o Espírito do Senhor se retira dele. Gente, outra coisa, Deus pega um homem e ordena que esse homem pega um cajado, um pedaço de pau, e toca no mar, e esse mar se divide em dois. É o quê? É a presença do Espírito Santo ali. Porque Moisés, por ele mesmo, não poderia nunca abrir mar, fazer nada. Imagina você pegar um pedaço de pau, um cajado, bater no mar, ele vai se abrir? É lógico que não. Mas pela presença, porque a Bíblia diz lá na frente, que há um espírito diferente, um espírito especial sobre a vida de Moisés, que é depois repartido para outros. Então, Deus pega esse homem e ordena que ele toque nas águas. Por quê? Pelo poder do Espírito Santo. Você tem que entender que sem o poder do Espírito Santo, você não pode nada, você não é nada, você não consegue nada. É o Espírito Santo que se move em você. Tem até aquela música, né? Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. O Espírito Santo estava se movendo através ali da vida de Moisés. Então Deus derrama seu Espírito sobre um homem e ele profetiza sobre o vale de ossos secos. E aquele vale se levanta pelo poder, o nome do Senhor, a presença do Espírito do Senhor, ou seja, o Espírito Santo já no Velho Testamento. O nome desse homem é Ezequiel. E um dia o profeta Eliseu precisava profetizar, mas pastor Edivaldo, ele não estava conseguindo aquela conexão, porque tem hora, não pense você que Eliseu, a Bíblia diz que era um homem sujeito a qualquer desejo como nós. Tem hora, missionário Fabiano, que a gente não consegue conectar com Deus. Você vai orar, sua cabeça fica longe. É verdade ou mentira? Você quer concentrar, aí você ora, mas não sente aquela presença. Você ora, mas não sente aquela alegria da oração. Mas você sabe que tem que orar, então você ora. Não quer dizer que Deus não ouviu, mas tem momentos que nós não sentimos aquela conexão. E nesse momento, Eliseu também precisava profetizar, mas ele não estava sentindo essa conexão. O que ele fez? Me traz aí um tangedor, me traz aí um sujeito do louvor, me traz alguém que toca alguma coisa. E aquela pessoa vem e toca uma música ali, e a Bíblia diz que o Espírito de Deus veio sobre Eliseu, e aí ele profetizou. Eu aprendo aqui, pastor Edivaldo, que tem momentos que nós, aliás, todos os momentos para falar com Deus, precisa preparar o momento. Precisa preparar o local. Você sabia que o louvor tem vocês do louvor, e presta bem atenção, tem uma participação fundamental, seríssima no culto, porque o louvor é o João Batista preparando o caminho para Jesus. Então quando a gente sobe no altar que o louvor foi capenga, a gente já sabe assim: meu Deus, como é que eu vou levantar essa igreja agora? Eu já fui pregar em lugares que falei: meu Deus, mas que louvor ruim é esse? Como é que eu vou levantar esse negócio agora? Eu não estou na minha igreja, eu não tenho liberdade para fazer nada. Tem liberdade para fazer nada. Então é o seguinte, vocês do louvor, prestem bem atenção.
Um tangedor, pastor Nivaldo, um tocador, tocou e o Espírito de Deus veio sobre Eliseu. Vocês precisam entender isso. O louvor prepara o caminho, é o João Batista de Jesus, preparando o caminho para o culto, preparando o caminho para os milagres, preparando o caminho para a conexão com Deus. E ali Eliseu vem e profetiza. Agora um dia Moisés, conversando, e você está assim, pastor, é quarta-feira do Pentecostes, o que tem a ver isso? Eu estou falando do Espírito Santo. Calma que eu vou chegar onde você está, o problema nosso é esse. O crente está achando que igreja é fast food, é McDonald's, que chega lá, pede 5 minutos, já está na mesa. Não, tem que te contar a história. Eu tenho que te contar a história verídica, verdadeira, de como aconteceu para chegar nesse versículo que nós estamos estudando. E é chegar no tema do culto. Então agora, Moisés conversando com o seu sogro, ele disse assim, está parecendo os pastores de hoje, né? Eu não aguento mais, meu sogro. Eu não estou aguentando mais. O sogro dele disse para ele assim, ô Moisés, deixa eu te falar uma coisa. Junta aí, alguns homens, pede orientação de Deus aí, e junta alguns homens para poder te ajudar. E Moisés vai falar com Deus, e ali Deus separa 70 homens, e Deus fala com ele assim, olha, Deus diz a Moisés, ajunta-me 70 homens, e eu tirarei do espírito que está em ti, e vou colocar neles. Olha que coisa interessante, Sebastião. Qual o espírito que está em Moisés? O Espírito Santo. Eu vou tirar do espírito que está em você e vou colocar neles. Vai ser o mesmo espírito, a mesma visão. E aí Moisés reúne aqueles 70 homens e Deus derrama do espírito dele. E é interessante que tem 2 desses homens, pastor Edivaldo, que eu esqueci o nome deles, mas se você ler o texto depois, você vai encontrar. Que eles não estavam juntos ali. Eles estavam fora. E alguém vê esses 2 homens profetizando, porque na hora que Deus derrama, Deus tira do espírito de Moisés e distribui para os outros. Agora esses 2 começam a profetizar, mas eles não estavam perto dos outros. E alguém é o fofoqueiro, porque sempre tem um fofoqueiro, toda igreja tem um fofoqueiro, às vezes tem mais de um. Chega para Moisés e diz assim, olha aqui Moisés, tem 2 ali que estão profetizando. E Moisés estava descansando na tenda. O que você quer, Josué? Não, porque o fulano de tal veio aqui falar que tem 2 ali profetizando, e eu já vou sacar da espada logo, e passar a espada, passar o cerol nesse pessoal. Moisés falou assim, para com isso, rapaz. Quem dera todos profetizassem. O que Moisés estava dizendo é o seguinte, quem dera todos tivessem do Espírito que está em mim, e estivesse sobre todos também. Mas ainda não era chegada a hora do Espírito Santo estar sobre todos. Ainda não era o momento. Então, esses 70 homens agora, eles ajudavam Moisés. Mas chegou um tempo em que o povo de Israel tem uma característica estranha, porque Deus abençoa, é até o tema do nosso sacrifício domingo agora. Deus abençoa, o povo aproveita a bênção, depois sai da bênção, adora outro Deus, aí vem a lenhada. Aí o povo busca Deus, depois de vir a miséria, vinha o fracasso, vinha tudo, aí o povo busca Deus. Aí o povo fica bem, aí o povo larga Deus, aí Deus lenha de novo, aí o povo busca Deus, e vão nessa trajetória de larga Deus e busca Deus, larga Deus e busca Deus. Mas chegou um tempo em que o povo se afastou tanto de Deus, que alguns estudiosos dizem que foi uma das piores secas em Israel, se não a pior. O povo agora se reúne na praça. O povo se reúne na praça. Vem o homem, vem a mulher, vem a criança, trazem o animal, traz o cachorro, traz a vaca, tudo para a praça. E eles começam a clamar, mas gemendo, porque a seca tomou conta de Israel. A seca tomou conta daquela nação, devido ao pecado do povo. Quando você peca e não sai desse pecado, quando você insiste em ficar nesse pecado, a seca vai vir sobre a sua vida. Não vai ser o Espírito Santo, vai ser a seca. E eu quero a presença de Deus, eu quero o Espírito Santo, eu não quero seca na minha vida não. Diga assim, eu quero o Espírito Santo. Eu não quero seca não. Para não ter seca, você precisa tomar algumas atitudes, tomar algumas decisões. Então aquele povo agora se reúne na praça para clamar a Deus, para clamar, para buscar a presença de Deus. Eles começam a buscar a Deus. E Deus agora, porque Deus assim, Deus tem um coração maravilhoso. Deus, na hora que ele ira, sai de perto. Mas quando alguém aqui embaixo se inclina e diz, Senhor,
tenha misericórdia de mim, porque sou pecador e eu estou errado. Na mesma hora, pastor Edivaldo, Deus para tudo e olha para o pecador e diz assim: eu te perdoo. Eu te perdoo. Não quer dizer que não vai ter consequência, mas ele diz: eu te perdoo. Não foi assim com Davi? Quando Davi fez o censo, Deus mandou um anjo e o anjo começou a matar o povo. Anjo não tem sentimento, meu irmão. Anjo não tem pena de ninguém. Deus mandou matar, ele mata. E Davi agora falou: não, para, porque fui eu que pequei. E eu reconheço que eu estou errado. Aí Deus pede para Davi um sacrifício, depois disso o anjo para. Enfim, quando você se humilha, você não pode querer a presença do Espírito Santo se você não se humilhar. Você precisa se humilhar e falar assim: a igreja do século 21, ela está muito perdida em eventos, e não estou dizendo que não possa ter, nós também temos, em novidade. Eu quero uma novidade na igreja, eu quero algo diferente na igreja. Meu irmão, o que você quer mais diferente que Jesus? O que você quer mais diferente que o Espírito Santo? O que você quer mais diferente que a pregação da palavra de Deus? O que você quer mais diferente que a oração? O que você quer mais diferente do que a Bíblia? A igreja do século 21 quer algo diferente. Aí, porque trouxeram de longe essas coisas, que a igreja agora virou um sítio, a igreja virou agora um palanque, a igreja virou não sei o quê. A minha casa será chamada casa de oração. É isso. Casa de oração. Se você vai, eu vou numa igreja, então você não está indo buscar ping-pong, dominó, xadrez, encontrar namorado, namorada, buscar casamento. Não, você está buscando a Deus. Você vem buscar o Espírito Santo. Você vem buscar a presença de Deus. Porque a minha casa é chamada casa de oração. E na oração eu me conecto com Deus. E agora esse povo, eles começam a clamar em praça pública, porque a situação era terrível. Sabe o que aconteceu? Aconteceu isso. Volta lá no 25, por favor, Tiago. Aconteceu isso. Aliás, volta no versículo 1 agora, Tiago. Porque o povo se afastou tanto de Deus. Quando Deus retira o Espírito dele, quando Deus retira a presença dele, meu irmão, não se engane. A primeira coisa que vem sobre a pessoa é miséria, é fracasso. Isso é bíblico. Tocai a trombeta em Sião e clamai em alta voz no meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está perto. Dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e densas trevas, como a alva espalhada sobre os montes. Povo grande e poderoso, qual nunca houve desde o tempo antigo, nem depois dele haverá pelos anos adiante, geração em geração. Diante dele um fogo consome, e atrás dele uma chama brasa. A terra diante dele é como o jardim do Éden, mas atrás dele um desolado deserto. Sim, nada lhe escapará. A sua aparência é como a de cavalos, e como cavaleiros assim correm. Como o estrondo de carros irão saltando sobre os cumes dos montes, como o ruído da chama de fogo que consome a pragana, como um povo poderoso posto em ordem para o combate. Diante dele temerão os povos, todos os rostos se tornarão enegrecidos. Como valentes correrão, como homens de guerra subirão os muros, e marchará cada um ao seu caminho, e não se desviará da sua fileira. Ninguém apertará seu irmão, marchará cada um pelo seu caminho, sobre a mesma espada se arremessarão, e não serão feridos. Irão pela cidade, correrão pelos muros, subirão as casas, entrarão pelas janelas como ladrão. Diante dele tremerá a terra, abalar-se-ão os céus, o sol e a lua se enegrecerão, e as estrelas retirarão o seu esplendor. E o Senhor levantará a sua voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque poderoso é, executando a sua palavra, porque o dia do Senhor é grande e muito temível, e quem poderá suportar? Ainda assim agora mesmo, diz o Senhor, porque eles agora em praça pública, eles estavam clamando a Deus, e essa é a resposta de Deus para eles. Às vezes nós esperamos uma resposta de Deus branda, suave, uma resposta de Deus para passar a mão na nossa cabecinha, um carinho de Deus, e a resposta de Deus é assim, ainda assim agora mesmo diz o Senhor: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns e com choro e com pranto.
e rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassível, e tardio em irar-se, e grande em benignidade ou bondade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção em ofertas de alimentos e libação para o Senhor vosso Deus? Tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum, convocai uma assembléia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai as crianças e os que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. O que ele estava dizendo, ele dizia o seguinte: saiam os velhos, saiam os novos, quem está em lua de, casou hoje, casou ontem, está indo na lua de mel, saia da recâmara, venham todos para a praça, venham todos, venham os sacerdotes, venham as crianças, venham aqueles que mamam, as crianças que estão andando, as crianças que não estão andando, crianças que falam, crianças que não falam, venham todos. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa a teu povo, ó Senhor, e não me entregues a tua herança ao opróbrio, para que os gentios o dominem, porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, e compadeceu-se do seu povo. Porque um menino clamou, pastor Ivaldo, porque um menino, um jovem chamado Joel buscou, e aí o Espírito Santo vem sobre esse jovem, e ele declara estas palavras aí, e o Senhor respondendo disse a seu povo: eis que vos envio trigo, o mosto e o azeite, e deles sereis fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio dos gentios. Por quê? Porque eles haviam se desviado da presença de Deus, e Deus retirou o benefício deles, Deus tirou a bondade deles, eles começaram a passar fome, passar necessidade, porque a terra estava seca, porque Deus se afastou deles, porque na verdade eles se afastaram de Deus. Mas removerei para longe de vós o exército do norte, e lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta, a sua frente para o mar oriental, e a sua retaguarda para o mar ocidental, e subirá o seu mau cheiro, e subirá a sua podridão, porque fez grandes coisas. Deus está dizendo: se você se arrepender, eu pego o exército que está contra você e tiro da sua vida, eu pego o diabo que está contra você e tiro da sua vida, eu pego a doença que está em cima de você e tiro da sua vida, eu pego a praga que está na sua vida sentimental e tiro da sua vida, eu pego tudo quanto é mancha, tudo quanto é praga, tudo que não presta, que está sobre a sua vida, e eu tiro da sua vida. Isso porque você resolveu clamar, porque você resolveu buscar a minha presença. Aí ele diz, através daquele jovem Joel, Deus usando aquele vaso, usando aquele menino, ele diz: não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Fala quem está do seu lado, se o Senhor está fazendo grandes coisas. O Senhor está fazendo grandes coisas. Aleluia! Não temais animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão. Lembra que eu disse que até os animais foram para a praça para clamar? Porque até os animais, pastor, não tinha mais nada que comer, não tinha mais pasto, estava tudo seco. E ele diz para os animais: Deus se preocupa até com os animais da terra, não vai preocupar com você? Deus preocupa com a vaca, com o leão, com o lobo, com a cobra, com o passarinho, e não vai preocupar com você. Ele escuta todas as suas orações. Se incline perante Ele, se humilhe perante Ele, diga: Senhor, eu pequei. Repete comigo assim: eu pequei. Você sabia que tem gente que tem dificuldade de ter num quarto, sozinho dentro do quarto, falar: eu pequei. Você pecou. Eu pequei. Nós pecamos. É preciso pôr a boca no pó e falar: Senhor, eu pequei, eu estou em pecado. Eu não aguento mais essa seca que está na minha vida. Eu não aguento mais esse arraso que está na minha vida. Eu não suporto mais essa doença. Eu não suporto mais esse problema financeiro. Eu não suporto mais esse problema emocional, sentimental. Eu não aguento mais, Senhor. E Ele vai olhar para você e vai dizer assim: e aí, vai se humilhar ou não? Eles se reuniram na praça e se humilharam. Depende de você. Depende de você. E Ele diz: não tem mais animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão. Porque o arvoredo dará o seu fruto. Estava tudo seco, gente. Vocês não estão entendendo? Estava tudo seco, irmãos. Estava tudo seco. Mas ele está dizendo: o arvoredo dará o seu fruto, e a vide e a figueira darão a sua força. Aí ele diz: e vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus,
Por que está dizendo isso? Porque eles estavam se alegrando em outros deuses. Eles estavam buscando a presença de outros deuses. E alguns não buscavam outros deuses, mas se afastaram do Deus de Israel, o Deus verdadeiro. Esfriaram na fé. É o que está acontecendo no século 21. Então ele diz: alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva temporã, fará descer a chuva no primeiro mês, a temporã e a seródia, chuva do tempo e fora do tempo. Com Deus é abundância o tempo inteiro. Não importa, meu, o que você está passando, Ele tem abundância para a sua vida. Não diga que não tem jeito, porque Ele é Senhor do jeito. Não importa o momento, está na seca, Ele manda chuva. Não tem chuva, Ele faz a semente brotar, germinar na terra seca, como fez com Isaac. Ele é Deus, Ele dá jeito em tudo. Ele só não dá jeito no seu pecado se você não se humilhar, se você não se encurvar diante dele e dizer: eu estou em pecado, eu preciso da tua presença. Você precisa entender. Aí ele diz: e as eiras se encherão de trigo. Por que as eiras vão se encher de trigo? Porque o povo se humilhou. Porque o povo se humilhou. Porque o povo reconheceu que estava em pecado. Aleluia. Quando você reconhece que está em pecado, que está errado, que não está buscando a Deus como deveria, Ele começa a te prosperar. Ele começa a te rodear de bênçãos. É isso que Ele faz. E aí ele diz: e as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de azeite. É abundância. A bênção de Deus em abundância. Tudo de Deus é muito, tudo de Deus é fartura, tudo de Deus é assim. Aí ele diz: ainda tem essa promessa. O povo estava em pecado, perderam tudo, pastor Ivaldo, porque estava em pecado. Mas Deus é tão bondoso que o que nós lemos? Que Ele mandou esse exército contra eles. Mas Ele diz assim: olha, porque vocês se arrependeram, eu não vou dar, além de dar a bênção para vocês, eu ainda vou restituir aquilo que vocês perderam lá atrás. Restituir-vos-ei os anos que comeu o gafanhoto, a locusta, e o pulgão e a lagarta, o meu grande exército que enviei contra vós. E comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo nunca mais será envergonhado. A vida normal do crente é não ser envergonhado. Somos envergonhados porque não temos vergonha na cara. Esse que é o problema. Porque quando na presença de Deus, o normal é não ser envergonhado. Se somos envergonhados, porque não temos vergonha na nossa cara. Perdemos toda hora, trocamos Jesus por qualquer coisa. Colocamos qualquer coisa no lugar de Jesus. Colocamos qualquer coisa no nosso tempo com a Bíblia. Colocamos qualquer coisa no lugar do jejum. Colocamos qualquer coisa no nosso momento de oração. Essa que é a verdade. Mas busca a Deus em sinceridade. Busca a Deus com vontade, para você ver que Ele vai derramar sobre você bênção sem medida. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e que não há outro. E o meu povo, de novo, nunca mais será envergonhado. E há de ser, o melhor Ele deixou por último. O melhor ficou por último, o melhor dessa terra. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Ele está dizendo o seguinte: e também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. Aleluia. Pode aplaudir o Senhor, meu irmão. Essa promessa vem no momento em que o povo de Israel tinha pecado contra Deus de maneira violenta. Mas juntaram na praça, até os animais clamaram. Porque todo ser que respira e louva é o Senhor. Até os animais clamaram. Como que eu sei disso? Porque está escrito na Bíblia que Deus respondeu até os animais: vocês vão ter paz. Então nós chegamos nessa passagem: e há de ser que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. E passam-se mais ou menos 800 anos, 1000 anos mais ou menos. E agora, meu Deus do céu, surge um homem que comia gafanhoto e mel. Imagina o cara, diz que o gafanhoto era desse tamanho também, né? Era um gafanhoto gordão, assim, gordinho. Isabel, dá para fazer na gordura assim, fazer farofa de gafanhoto e tal. Você não vai querer, não? Dá para os meninos aqueles pezinhos de gafanhoto assim, ó. E esse homem vestia pele de camelo. E esse homem comia gafanhoto e mel. E esse homem agora, ele está por dentro de toda a palavra. Ele conhece a palavra de Deus, ele conhece. E agora esse homem
Ele é um homem delicado, é um homem que tem uma voz branda, macia. Nada disso. Ele é um homem autêntico. Ele é um homem que nos dias de hoje já teria pelo menos 2.000 processos contra ele. Porque ele diz: arrependei-vos e convertei-vos, ó raça de víboras. Você está em pecado, você está em adultério, você está nisso, você está aquilo. Ele apontava o dedo e falava: arrependei-vos. Tem gente que diz que eu sou grosso, devia conviver com João Batista. Era melhor conviver com ele, porque ele não só falava isso, como ele apontava no meio de todo mundo: você é cobra, você é uma raça de víbora, você está em pecado, você está com o marido, com a mulher do seu irmão. E esse homem é cheio da presença. E ninguém toca nesse homem até Deus permitir. E ele continua falando. Ele afronta o governador da região. Você está com a mulher do seu irmão. Você é um pecador, você é um adúltero. E hoje a gente tem que ter cuidado até no que fala. Alguém fala assim: mas João Batista falou demais, perdeu a cabeça, mas foi para o céu. É melhor perder a cabeça nessa terra e ir para o céu, do que não perder a cabeça nessa terra e ir para o inferno. A igreja do século 21 é assim. Não pode, eu falava com minha esposa hoje: olha para você ver tal igreja, não fala de demônio, não fala de inferno, não fala da volta de Jesus, não fala da volta de Jesus, não fala nada da volta de Jesus. Mas a Bíblia diz que o dia do Senhor vai ser um dia de trevas. Para quem? Para quem ficar. Porque nós vamos subir, mas para quem ficar vai ser um dia de trevas, porque vai ficar na mão do anticristo. E agora esse homem vem, e ele começa a batizar no Rio Jordão. E ele começa: vem cá, desce aqui, ô jararaca. Desce aqui, ô jiboia. Desce aqui, sua cobra. Desce aqui. Imagina a delicadeza, né? Quando pegava para colocar no rio: desce aí, sua víbora miserável. Sacudia lá dentro assim, viu só? Fica aí, toma um pouco mais de água. Você está precisando. Anda, você sai limpo, seu pecador miserável. E esse homem, ele é o louvor, ele começa a preparar, né? Com muita autoridade. Mas ele diz assim: vocês estão achando que o negócio comigo está pesado? Virá um. Ele está no meio de vocês. Mas virá um, que eu não sou digno nem desatar os cabaços, as sandálias dele. E ele vos batizará com o Espírito Santo. E há de ser que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Ó, chegando o dia, ó. E há de ser que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Agora João Batista está lá. E aquele povão todo, aquele povo era bonito, né, irmão? Não tomava banho direito, aquelas barbas tudo grande, aquele suor miserável. E entra naquele rio aí, e vem. Aí de repente, manda mais um aí. E ele olha, João Batista para e olha. O que foi, João? Travou? O que aconteceu? Põe essa cobra para dentro desse rio aí. Batiza essa cobra aí. Ele diz: esse que está descendo aqui não é cobra, é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. É Jesus Cristo de Nazaré. Ele vai batizar vocês com o Espírito Santo. Manto que me diga que rebenaiaçai. Ele vai batizar com o Espírito Santo. E agora Jesus chega cara a cara. Imagina que se fosse um de nós aqui, mas pensou, pastor Nivaldo, tem que batizar Jesus. Meu Deus, só de pensar a perna treme na hora. Imagina a Fabiana batizando Jesus, Fabiana. Já pensou? João Batista tremeu na hora. A cara daquele homem mal, que tinha aquela cara assim, parecendo cara de mal, aquela barbona, aquele cabelão. Ele na hora, o olho dele já volta e se esquiva e fala: eu não posso nem tocar nesse homem. Vai, João Batista, é para cumprir toda a justiça. Coloca a mão em cima, me batiza, João Batista. Mas eu não sou digno, mas como é que eu vou fazer? Eu fico imaginando a cena: como é que eu vou encostar no Senhor para te batizar? Como é que eu vou fazer? Porque eu estou pegando essas cobras aqui, eu estou até sacudindo lá embaixo. Mas com o Senhor, como é que eu vou fazer? É só um pouquinho, tá bom? Não, João Batista, me leva no fundo, igual todo mundo. Me leva no fundo e me traz. E naquele momento, a Bíblia diz que vem o Espírito Santo em forma de pomba e desce sobre Jesus. Sabe por que o Espírito Santo, ele vem em forma de pomba e não em forma de outro bicho? Porque a pomba não tem fel. Sabia disso? Então não tem amargura. O Espírito Santo não vem sobre a vida de quem está amargurado. O Espírito Santo não vem sobre a vida de quem é maldoso. Você precisa ser como uma criança, se entregar totalmente nas mãos do Senhor, confiar totalmente. Você precisa se limpar por dentro. É necessário nascer de novo. Aí chega aquele que vai batizar com o Espírito Santo.
E agora Jesus é levado por quem? Pelo Espírito Santo para o deserto. Ah, o Espírito Santo não quer nada de mal para mim. Claro, ele não quer nada de mal para você, não. Mas o que ele permite que você ache que é mal é preparação para grandes vitórias. Jesus estava sempre preparado, na forma humana, para um ministério. E o Espírito Santo leva Jesus para o deserto. Conduz Jesus para o deserto. E Jesus vence, como ser humano, ele vence as tentações do diabo. Porque ele podia só soprar o diabo e acabar com o diabo e acabou. Ou então falar, diabo, não chega nem perto, não, porque não tem para você. Mas ele estava em forma humana. Mas o Espírito, ele foi conduzido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo o levou até lá. E agora Jesus sai e começa a operar sinais, prodígios, maravilhas, curar enfermos, expulsar demônios, ressuscitar mortos e principalmente pregar o evangelho do reino. Você sabe que Jesus não veio para curar? Ele não veio para expulsar demônio, nada disso? Isso faz parte do pacote? O que ele veio mesmo, porque o que salva é a palavra. O que salva não é expulsar o demônio. Porque não adianta expulsar o demônio. Quando eles expulsaram o demônio de mim lá de 11 da noite até 4 horas da manhã, se eu não resolvesse depois entrar para dentro dessa palavra e viver essa palavra, eu estaria mais endemoniado. Eu estaria morto nessa hora. Estaria morto. Então Jesus começa a pregar a palavra. E ele diz em João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará. E ele diz assim, olha, eu tenho muito ainda para revelar, mas eu vou enviar o Consolador. E ele vos revelará todas as coisas. E agora Jesus é preso. Jesus é preso. E o Espírito Santo estava com ele, porque ele é Deus, Jesus é Deus, o Espírito Santo também estava com ele. Mas ele permite, porque ele veio para aquilo. Ele veio para pagar os nossos pecados. Ele veio para morrer por mim e por você naquela cruz. Mesmo eu, vou falar por mim, não valendo nada, nem o prato que eu comia. Ele olhou e falou assim, lá, 2000 anos atrás, estou morrendo pelo Wagner. Estou morrendo pelo fulano, estou morrendo pelo Enivaldo, estou morrendo. E a gente nem tinha nascido, já não valia nada. Sem nascer já não valia nada. E já nascendo não valendo nada. Mas ele estava pagando o preço por mim e por você. Essa humanidade caída. Ele é Deus, ele não precisa disso. Ele desceu do trono dele em forma humana nessa terra. E agora ele está naquela cruz, todo desfigurado. Jesus já não tinha aparência humana dele, já não era bonita, porque ele não queria chamar a atenção pela beleza. Ele queria chamar a atenção porque ele falava. E agora, na cruz, dizem que foram mais de 600 cortes no corpo de Jesus. E ele naquela cruz, machucado, já não tinha nem sangue mais, porque quando cutucaram ele com a lança, ele não tinha mais sangue. E Jesus naquela cruz, ele pensou em mim e pensou em você. E Jesus era tão focado no ministério, que ele na cruz, todo machucado, um sujeito do lado dele começa a falar, a insultá-lo. Você é o Cristo, nos livra daqui. Jesus não deu atenção. Não deu atenção para cão latindo do seu lado. Agora o outro diz assim, nós merecemos isso, esse homem não merece. Jesus, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Jesus olha para esse, não para o outro. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Eita glória! Ainda hoje estarás comigo no paraíso. E agora Jesus morre. Jesus entrega-lhe, Senhor, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ele é sepultado. E ao terceiro dia, Jesus agora ressuscita. E durante 40 dias, ele aparece para as pessoas. Jesus está andando 40 dias, aparece aqui, aparece ali. E no primeiro dia da semana, de um determinado momento desses 40 dias, os discípulos estão de portas trancadas, pastor Enivaldo. E Jesus aparece no meio deles. Porta trancada, janela trancada, Jesus aparece no meio deles. Você está colocando impedimento nas suas bênçãos, por quê? Não importa se a porta está fechada, se a janela está trancada, se fechar com cadeado, se fechar com solda, Ele é Deus, Ele entra onde você não entra, Ele faz o que você não faz, Ele abre o que você não abre, Ele fecha o que você não fecha, e Ele agora entra, ele aparece no meio de todos. João capítulo 20, versículo 19. E agora de portas trancadas, Jesus se põe no meio deles e diz, paz seja convosco. Chegaram depois da tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes, paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhes as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor.
Só um minutinho, Tiago. Deixa dessa aí. E agora, Jesus se coloca no meio. E Jesus agora, se você continuar lendo o texto, pode passar, Tiago. Eu não quero tomar mais tempo, não. É isso aí. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Recebei. Toda pessoa que aceita Jesus como único e suficiente Salvador, automaticamente naquele momento recebe o Espírito Santo. Ela não é batizada, mas ela recebe o Espírito Santo. O Espírito Santo já passa a habitar nela, pastor Nivaldo. Ela passa a ser, se for com sinceridade, é claro, né? Ela passa a ser um templo do Espírito Santo. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Então, o Espírito Santo, Jesus assopra sobre eles. Recebei o Espírito Santo. Eles receberam o Espírito Santo, Inês, mas não estavam revestidos de poder ainda. Precisava revestir de poder. Era preciso revestir de poder. Agora pode passar, Vinícius. Vinícius não, Tiago, estou acostumado com o Vinícius. Pode passar. Eu não vou entrar nessa parte do Tomé, não. Pode passar. Aí ele diz, olha, pode deixar. Não vou entrar nessa parte do Tomé, não. E agora ele diz, recebei o Espírito Santo. Eu estou correndo por causa do horário, tá, gente? Eu não quero, por causa da chuva, não quero que ninguém pegue a chuva aí, não. Então, agora eles têm o Espírito Santo. É uma coisa fantástica, porque eu sei o que é isso, que eu experimentei isso. Quando eu entrei naquela igreja, irmão Sebastião, há 27 anos atrás, ano que vem faz 28, eu entrei naquela igreja, tinha uma escada. O pastor Nivaldo, parece que a escada virou rolante. Mas ela só rodava para trás. E eu ia subir na escada, não acabava. Eu falei assim, mas agora eu tenho que ir, porque era a segunda vez que eu ia, porque a primeira eu xinguei todo mundo. A primeira estava, os demônios conseguiram me tirar lá de dentro. Mas a segunda, eu já falei assim, não, eu morro lá dentro, esses crentes, o Jesus dos crentes tem que mudar minha vida. E eu subi a escada, parece que a escada voltava. E eu ia subindo. Quando eu entrei, como estava começando o culto, e eu suei, eu não sou de suar a mão. Até hoje minha mão não fica suada. Minha mão começou a pingar suor. E eu fiquei encharcado de suor. E eu falei, mais ou menos uns 350 mil palavrões ali na minha mente, e falando e falando, eu quero sair dessa, vou falar o que eu falei sem falar o palavrão, né? O que eu posso falar? Eu quero sair dessa desgraça aqui logo. O que eu estou fazendo aqui dentro? Por que eu voltei nesse lugar? Claro, os demônios de mim estavam agitados. Você sabe como é que é, né, pastor Nivaldo? Eles não queriam aquele negócio. Eles já sabiam, vai acontecer algo, porque no mundo espiritual, eles já estavam vendo os anjos, já estavam vendo a presença do Espírito Santo naquele lugar. Então eles não queriam. E eu passava mal, meu corpo começou a doer. E eu falei, na hora que acabou, eu falei, vou embora. Aí um obreiro me catou pelo braço, vem cá que nós vamos orar para você. Porque na primeira vez eu consegui ir embora, na segunda não teve jeito. Isso eram 11 horas. Quando o obreiro me pega pela mão, eu fico aqui, meu corpo para lá. E eu daqui vendo meu corpo. Isso foi até 4 horas da manhã. 4 horas da manhã, quando acabou aquele negócio, eu chorava muito. Me deram na cadeira, eu assentei. O pastor me deu uma Bíblia, começou a falar. E ele falou, você quer entregar a sua vida para Jesus? Eu falei, não entreguei ainda não. Porque eu achei isso entregado. Já, eu não entendi nada. Depois de tudo que eu passei, não entreguei ainda não. Então eu vou entregar logo, porque eu não quero passar por isso mais não. Aí eu aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador. Naquele momento o Espírito Santo veio sobre mim. Não me batizou, ele veio sobre mim porque todo aquele que o recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filho de Deus tem o Espírito Santo. Vê uma calmaria no meu coração, vê uma calma, uma paz dentro de mim. Meu mundo lá fora estava acabado, minha vida estava destruída, mas naquele momento eu senti uma paz que eu nunca tinha sentido. Sabe o que é? É o que Jesus fez. Recebei o Espírito Santo, recebei o Espírito Santo, recebei o Espírito Santo, recebei o Espírito Santo. Alacalabanto que a saia caia cega. Mas Jesus agora, ele dá uma instrução para eles. Olha, o negócio é o seguinte, eu vou subir, mas vou voltar também, né? Vou subir, e o anjo falou assim, então ele está subindo, é o mesmo que vai descer, ele vai voltar. Mas ele dá uma instrução para eles primeiro. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Atos capítulo 2, versículo 1. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Meu irmão,
Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu nunca fui em Israel, mas estudando e vendo as fotos, Jerusalém não é a cidade mais bonita do mundo não, pastor Nivaldo. Está longe de ser a cidade mais bonita, mais moderna, mais chique, mais isso ou mais aquilo. Imagina naquela época. Mas é disputada até hoje. Ah, Jerusalém, Jerusalém. O Senhor manda orar por Jerusalém, pela paz em Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam, aqueles que oram por você. Ah, Jerusalém, Jerusalém. Ficar em Jerusalém. Senhor, não tem uma cidadezinha mais bonita não? Vai ficar até quando? Quantos dias nós vamos ficar lá? Quanto tempo nós vamos ficar lá? Quanto tempo vai ficar até quando? Porque Jesus tem uns negócios meio engraçadinhos, né? Ele fala com a gente, mas não fala o tempo. E a gente fica naquela situação, quando é que vai ser? Quando é que vai ser? Quando é que vai chegar? Quando é que vai acontecer? Quando é que vai ser? E agora, para nós é engraçadinho, para ele é poder, para ele é coisa sensata, para ele é o sério, para ele é o certo, ele sabe o que ele está fazendo. Né? Deus abençoe, irmão Rosário, Deus abençoe a senhora em nome de Jesus. Irmã Maria, Deus abençoe a senhora em nome de Jesus. Deus abençoe, irmã Mara, Deus abençoe todos que estão assistindo. Bruna, Deus abençoe em nome de Jesus. Então, agora, eles estão ali dentro. Sabe o que é interessante, pastor Nivaldo? Que a Bíblia diz que Jesus, quando subiu, foi visto por mais ou menos 500 testemunhas. Então, eu entendo que ele falou para essas 500 pessoas, ficar em Jerusalém, ter do alto, já exercício de poder. E agora, eles estão naquele local. Mas muitos desistem, e ficam só 100 e poucas pessoas. Ficam só 100 e poucas. E o interessante, pastor Nivaldo, que nessa mesma data estava tendo uma festa na cidade. E a cidade, pelo censo daquela época, devia ter 1,5 milhão, 2 milhões de pessoas ali reunidas naquela festa. Então o barulho, imagina, se tivesse um carnaval aqui na avenida, o barulho lá de fora é muito maior do que o barulho aqui dentro. Ele estaria, inclusive, nos incomodando, sim ou não? Então havia uma festa na cidade naquele momento. E agora, Atos capítulo 2, versículo 1. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordantemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que? Não são galileus todos esses homens que estão falando? E como, pois, os ouvimos cada um na própria língua em que somos nascidos? Pardos, medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia, e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. É muito forte. E todos se maravilhavam e estavam perplexos, dizendo uns aos outros: que é isso? Que quer isto dizer? E outros zombando diziam: estão cheios de vinho. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhe: homens judeus e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isso notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia, 9 horas da manhã. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos jovens terão visões, e vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos, sobre minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, já está acontecendo, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Ah, meu Deus do céu.
E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O Espírito Santo é para isso, para convencer, para poder operar com milagres, com poder, para as pessoas poderem, para ver em você ousadia, ver intrepidez em você, ver você sendo usado pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo tocar naquela pessoa. O Espírito Santo não é um brinquedo que está na sua vida para você usar o seu bel prazer, não. Ele é Senhor, Ele é Deus, Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o Príncipe da Paz, porque Jesus e o Espírito Santo são um só. Ele é Deus, Ele é o Senhor da glória, o Senhor da história. E naquele dia de Pentecostes, pega essa música para mim, no dia de Pentecostes. E aquele dia de Pentecostes, lá fora havia uma festa, Inês, e o barulho era grande, mas o barulho que o Espírito Santo produziu dentro daquela casa, pastor Ivaldo, foi tão grande que lá fora tinha gente de tudo quanto é nação, porque era um ponto de comércio, tinha festa, e lá fora, irmão Sebastião, eles sentiram o barulho daquela casa, daquele galpão, daquele local. Que barulho é esse? Aqui fora está um barulhão, mas o barulho maior foi lá, porque desceu fogo, desceu o poder de Deus, desceu o unção de Deus, desceu o Espírito Santo de Deus, e eles foram batizados. Aramacalabanto que assaiacaiacébia. Você precisa do Espírito Santo. Você necessita do Espírito Santo. Você precisa se entregar ao Espírito Santo. E há de ser que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Há de ser que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Há de ser que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Meu irmão, eu já vi pessoas orando em língua dos anjos. Já vi pessoas que não sabem falar nem português direito, orando em inglês, em francês, em árabe. E já vi pessoas dentro do mesmo local, interpretando as línguas, pastor Ivaldo. A igreja do século XXI esqueceu o que é isso. O que é interpretação de línguas. Porque Paulo disse, se a gente começa a falar em línguas, se ninguém interpreta, para. E se tem 2 ou 3 ou 4, que fique só um, para que haja interpretação. Porque o que eu falo em línguas edifica a mim mesmo. Mas se for uma revelação, vai ter alguém para interpretar. Eu já fui usado algumas vezes em interpretação de línguas. Você precisa pedir a Deus, Senhor, eu quero dons. Eu sei que você quer um carro, eu sei que você quer uma casa, eu sei que você quer casar, eu sei que você quer ter filho, eu sei que você quer cura, mas em primeiro lugar eu quero dons, eu quero a presença, eu quero o Senhor na minha vida, porque quando temos o Senhor na nossa vida, tudo mais vai ser acrescentado. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Quem quer o Espírito Santo? Tem gente que está igual aquela mensagem do Machado, já perdeu a presença do Espírito Santo há muito tempo, está fazendo movimento, parece que tem, mas não tem mais, ou talvez nunca teve e achou que teve. Você precisa. Eu sempre falo com Deus, não quero, desde quando eu converti, não quero falar a mesma língua o tempo inteiro. O Senhor tem que renovar minhas línguas. É um sinal que o Senhor está comigo. Nunca falei a mesma língua o tempo inteiro. Deus sempre muda. Quando eu assusto, Deus está mudando. Vocês estão aqui comigo há mais de 20 anos, já perceberam isso? Quando eu assusto, Deus está mudando. Quando eu assusto, é um sinal que o Senhor está comigo. Eu peço para Ele, renova. Faz de novo, faz nova. Quero novas. Esse é o momento. É o dia de Pentecostes, era a festa. Meu irmão. Você precisa entender, foi naquele dia, naquela festa, que veio o fogo, não o fogo do inferno, mas o fogo do Espírito Santo. Porque virá um que batizará vocês com o Espírito Santo. A primeira coisa que você tem que fazer, segundo Joel, porque é muito fácil ler aquele texto, e há de ser que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. É muito fácil, mas e o restante que ficou para trás, pastor Ivaldo? As pessoas pegam um texto sem contexto e criam uma lei, uma regra. Não dá. Texto sem contexto, pretexto, heresia. E há de ser que derramarei do meu Espírito. Tá, mas antes dele falar isso, primeiro o povo tomou uma lenhada, perderam tudo, ficaram na miséria. Depois foram todo mundo para a praça, até os animais, crianças de colo, criança está mamando. Quem estava casado na lua de mel teve que vir para a praça para clamar. Depois que clamaram e se reconheceram o seu pecado, aí sim, restituir-vos-ei os anos que foram consumidos, vou abençoar as lavouras, vou abençoar tudo, e o final, que é o mais importante, e derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Eu quero que você agora, vem aqui na frente receber.
É do altar que sai. A palavra altar no grego quer dizer lugar de morte. É aqui que morre o velho homem. É aqui que você entrega a sua vida. Você vai entregar no sacrifício domingo agora. Você vai entregar e falar assim: eu dependo agora só do Senhor.